Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. E essa palavra do Senhor, eu quero que ela venha desafiar o seu coração nessa noite. Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 6. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, Hebreus capítulo 6, nós vamos pensar um pouquinho sobre essa palavra e ver o que essa palavra pode falar conosco. Hebreus 6, versículo 1, vamos ler. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Amém? Eu quero desafiar você a se enxergar, a fazer uma avaliação da sua experiência em Deus, a verificar como está a sua intimidade, como está o seu relacionamento com o Senhor, e perceber que ainda não é tudo, que nós precisamos continuar avançando, que nós precisamos continuar construindo, rompendo a nossa vida com o Senhor. Quando a gente olha para trás e faz uma retrospectiva, a gente percebe que o ano de 2020, o ano de 2021 foram anos desafiadores, anos de muitas perdas. Esses anos nós fomos confrontados, apertados e moídos. Quando nós chegamos em 2022, nós recebemos uma palavra de Deus para o nosso coração, um decreto do Senhor envolvendo essa família, que trouxe muita esperança no nosso coração. E a palavra que nós recebemos é aquilo que nós estamos ministrando para vocês durante todo o ano, que esse ano é um ano de graça abundante sobre nós. E quando nós estamos debaixo de uma promessa de graça, essa promessa contempla aquilo que Deus vai fazer de forma extra para nos surpreender. Não só nos sustentar com saúde, não é só nos sustentar com paz, não é só nos sustentar nos nossos relacionamentos, mas é mais, é fazer mais, é nos surpreender, é agir nas nossas vidas de forma nas quais nós vamos ficar sem palavras, até mesmo para ministrar a gratidão ao coração do Senhor. E esse ano tem sido um ano de surpresa. Esse ano tem sido um ano de muitas bênçãos ministradas sobre nós. Só que nessa manhã, eu quero convidar você para pensar algo importante. Se 2020, 2021 foram tão difíceis, e se 2022 tem sido um ano de surpresas de Deus para as nossas vidas, como avançar? O que eu e você precisamos fazer para nos romper de forma mais frutífera na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar e até mesmo na nossa vida profissional? Às vezes nós achamos que os tempos difíceis, como nós citamos 2020 e 2021, são anos que nós não conseguimos crescer, nós não conseguimos avançar, mas nós estamos enganados. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos aprendendo que só existe crescimento quando existe entrega. Eu e você só rompemos, eu e você só vencemos quando nós quebramos algumas amarras nas nossas vidas, quando nós quebramos alguns grilhões e começamos a romper. E isso não é tão fácil. Só que quando nós olhamos para o tempo de confronto,
quando nós olhamos para o tempo de desafio, e quando a gente percebe que nós rompemos, que nós superamos, o nosso coração se alegra e nós celebramos. Mas algumas coisas nós não podemos perder de vista, porque a vida ela é cíclica. Então nós estamos vivendo um tempo de paz, um tempo de graça, um tempo de colheita. Ontem nós tivemos um impacto maravilhoso. Pessoas felizes servindo o Senhor. Ontem, conversando com o Leleco, ele ficou surpreendido que eu falei para ele assim, nós já estamos chegando a 100 novos membros esse ano. Então, pelas novas pessoas que nós vamos receber, nós vamos ultrapassar 100 novos membros esse ano. Isso, talvez você nem está percebendo, porque antigamente nós fazíamos 2 momentos durante o ano de colheita. Então você via aquele grupo grande sendo recebido. Nós mudamos a dinâmica. Nós estamos recebendo novos membros todas as nossas ceias. Então você não está percebendo o volume de pessoas que estão chegando. Mas nós estamos trabalhando. Nós estamos colhendo. E nós estamos recebendo. E eu ainda virei para ele e falei assim, 100 novos membros é uma nova igreja. Porque muitas igrejas nossas não têm 100 membros. Então, é uma nova igreja que nós estamos recebendo. E essa nova igreja que nós estamos recebendo, nós temos percebido muitas pessoas apaixonadas. E muitas pessoas dispostas para servir. Então, isso é motivo de muita gratidão. Isso é motivo de muita celebração. Mas quando nós falamos que nós precisamos então de uma entrega verdadeira, que nós precisamos de uma entrega real nas mãos do Senhor, e não basta ficarmos assistindo Deus mudar a vida das pessoas, Deus trazer pessoas novas e acrescentar, Deus levantar novos líderes para servir, para responder talvez aquilo que eu e você nem estamos querendo responder. Nós precisamos avaliar algumas questões. Que para fazer azeite, a azeitona tem que ser imprensada, esmagada, moída. Que para extrair um bom vinho, da mesma maneira, a uva tem que ser pisada. A uva tem que ser quebrada. Que para extrair o ouro, ele tem que ir para o fogo, para ser purificado, para ser selecionado. E nós, de tempo em tempo, somos levados para esse lugar de imprensa. Somos levados para esse lugar onde Deus nos quebra, onde Deus nos moe. E Deus faz isso para tirar o melhor de nós. Quando você está passando pela prova, quando você está passando pelos desafios, quando você está passando pelas lutas, não é para te destruir, pelo contrário, é para tirar o melhor de você. É para tirar você da sua zona de conforto. É para provocar você ao crescimento. Por isso que de tempo em tempo, eu e você vamos ser conduzidos para a poda, para a moenda, ou para o fogo, ou para o desafio. Só que eu e você não gostamos disso. Eu e você gostamos das conquistas. Eu e você gostamos das celebrações. Eu e você gostamos de colecionar bênçãos. Mas colecionar bênção também exige essa transformação, exige esta entrega, exige permitir o Senhor trabalhar nas nossas vidas. O Samuel Santos, ele vai dizer que situação adversas refina o nosso caráter. Eu gostei muito dessa frase dele. Quando eu e você somos lançados para situações desafiadoras da nossa vida, na nossa história, é porque Deus quer nos lapidar. É porque Deus quer tocar em nós. E o autor de Hebreus, ele está fazendo um convite muito especial aos seus ouvintes. Ele está direcionando um documento, uma carta, a um grupo que é amado, que ele conhece. E esse grupo que é amado, que ele conhece, ele está convidando a
está chamando esse grupo para um nível mais profundo de relacionamento, para experimentar Deus de forma mais pessoal. E aí eu vou dizer nessa manhã que nós cristãos não podemos viver um nível primário em Deus. A salvação é maravilhosa. Quando você aceita Jesus como seu único Salvador, é extraordinário. Você se alegra, você celebra, mas nós que estamos testemunhando, vocês não têm noção da alegria, do prazer que nós sentimos. Só que a palavra de Deus me desafia e desafia você não ficar apenas no nível primário da experiência da salvação, mas crescermos. E sabemos muito bem que a vida cristã, ela é feita de decisão. Você aceita Jesus como seu único e eterno Salvador, e a partir daí você precisa decidir que tipo de vida você vai ter. Se você vai ficar no campo da infantilidade, aonde o tempo todo as pessoas precisam estar te servindo, aonde o tempo todo as pessoas precisam ficar te validando, aonde o tempo todo as pessoas precisam ficar te paparicando, ou você vai crescer, ou você vai romper. Você vai precisar decidir se você vai ficar o tempo todo precisando que os outros te alimentem, que os outros te ensinem, ou você vai crescer. Porque para nós a salvação é apenas o start. A minha experiência com Jesus é apenas o play, é apenas o começo. A partir daí eu construo a minha experiência com o Senhor. E o autor de Hebreus, ele nos traz uma alerta importantíssima. A minha experiência de salvação é muito importante, mas não amadurecer é pecado. Isso que eu e você vamos precisar entender. Não amadurecer é pecar contra o Senhor. Não crescer, ficar raquítico espiritualmente falando, é desonra. É ferir o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus deseja que você seja equipado. E esse equipamento de Deus passa por uma experiência de maturidade, de santidade, de revelação do caráter de Deus, de unção de Deus sobre as nossas vidas. E eu tenho sido muito desafiado ultimamente. Eu já indiquei para vocês um livro, Momentos Decisivos. E esse livro é um livro simples, onde retrata a história dos avivalistas do século XIX até o nosso tempo. Avivalistas que talvez você nunca ouviu falar deles, porque ele traz pessoas contemporâneas que nós não acessamos, mas traz de uma forma simples e de uma forma leve. Só que tem mexido comigo porque Deus usa pessoas em todo o tempo. E nós falamos muito que Deus usa os improváveis, Deus usa os fracos. Só que muitas vezes eu e você não nos colocamos nesse lugar para Deus usar as nossas vidas para marcar a nossa geração. E algumas falas mexeram muito comigo, porque uma delas é que quem não renova a sua experiência se torna uma pessoa religiosa. E a pessoa religiosa, ela não consegue romper nos padrões divinos. Ela sempre vai se prender nos padrões intelectuais, racionais. E eu e você somos desafiados a romper nos padrões divinos. Esse livro trouxe a história de uma mulher que mexeu muito comigo, Maria, ou Meire, né? E essa mulher do século XVIII, ela teve uma experiência profunda com Deus. Num tempo onde a mulher não podia falar, num tempo onde a mulher não podia pregar, num tempo onde a mulher não podia ensinar. E uma das frases que mexeu comigo é que Deus usa sim os feridos.
Porque aquela mulher, ela tinha toda situação para apresentar para Deus e para ela mesma que ela não poderia ser usada por Deus. O seu marido não era crente. E o seu marido dificultava ela responder o chamado de Deus. E quantas mulheres nós temos na igreja dizendo que não serve, que não cumpre o ministério, que não responde o chamado, porque o seu marido não está com ela. Essa mulher tinha 6 filhos e dos 6 ela perdeu 5. Ela teve que lidar com uma dor constantemente. Mas essa mulher foi levantada no final do século XVIII, início do século XIX, para pregar, implantar a igreja, influenciou muitos metodistas, implantou muitas igrejas que se tornaram metodistas. E naquela época, essa mulher tinha uma tenda móvel que cabia 8.000 pessoas. E ela pregava, e a marca de Deus na vida dela era o poder sobrenatural de Deus curando, batizando e transformando pessoas. Quando eu olho para a história dessa mulher, eu me sinto insignificante. Quando eu olho para a história dessa mulher, eu percebo que eu não estou fazendo nada de relevante. Então eu quero chamar a sua atenção quando o autor de Hebreu provoca você a crescer, a amadurecer. Está te perguntando se você não está negligenciando o feito de Cristo na cruz. Está te questionando se você não está negligenciando o esforço que Cristo fez para te capacitar, para te equipar, para te enviar, para usar a sua vida. Será que todo esforço que Cristo fez na cruz para me equipar, se entregando, se doando, promovendo a vinda do Espírito para habitar na minha e na sua vida, trazendo os dons para nós, nos dando autoridade sobre todo o império das trevas, fazendo com que toda potestade submeta a voz da nossa autoridade, nos dando o privilégio de ter a unção dele sobre nós, desfrutar dos dons que nos edifica, que edifica os outros, simplesmente para a honra e glória do seu nome. Será que eu e você como igreja nessa manhã não estamos desonrando, negligenciando todo o esforço de Cristo na cruz para nos equipar, para enviar o seu Espírito para nós, e para que esse Espírito possa nos usar com poder e com graça? Quando a gente olha para a palavra do Senhor, tem uma frase do pastor Fabiano Ribeiro que eu gosto muito, que ele diz que o conhecimento que nós temos não passa de gota diante do oceano. E muitas vezes nós ficamos com arrogância intelectual. Muitas vezes nós queremos mostrar conhecimento, mas não mostramos fruto, não mostramos vida, não mostramos autoridade. A experiência, o impacto de Deus na minha vida é revelado muito mais pela vida de Deus em mim do que pelo conhecimento que nós temos. Muitas vezes o conhecimento que nós temos atrapalha experimentarmos as profundezas em Deus, naquilo que Deus quer manifestar em nossas vidas. Conhecimento é importante, eu não estou anulando o conhecimento, não. Conhecimento é importante. Mas muitas vezes o conhecimento que temos nos atrapalha fluir em Deus, experimentar a essência de Deus e permitir que Deus manifeste nas nossas vidas aquilo que Ele quer realizar. Então nessa manhã, quando eu olho para essa palavra, Jesus nos salvou para nos colocar numa posição de influenciadores, numa posição onde eu e você não podemos ficar salvos, como diz o ditado, né? Salvos, sentados e satisfeitos, olhando as coisas acontecerem. Mas essa salvação que chegou até a mim, até você, é para nos estimular ao crescimento, é para nos estimular à maturidade,
é para nos levar para a santidade, é para nos colocar no campo da confiança em Deus. Tem coisas na minha vida e na sua vida que nós precisamos resolver e só vamos resolver se nós aprendermos a depender do Senhor. Se nós não nos tornarmos dependentes de Deus, nós não vamos resolver, porque a independência nos lança para distante do coração do Senhor. Mas a dependência nos coloca debaixo das suas mãos, debaixo das suas asas, como nós gostamos de dizer. Então eu e você nessa manhã estamos sendo convidados a parar para pensar um pouquinho sobre essa maturidade. Nós já tivemos um ano onde o ano foi o ano da maturidade. Pregamos muito sobre isso. Mas eu quero colocar algo para você nessa manhã com meu coração, bem aberto. Fé que não é exercitada atrofia. Experiência que não é exercitada atrofia. Nós estamos vivendo uma realidade na minha casa que é a doença do meu pai. Como vocês sabem, meu pai deu isquemia cerebral. E o lado direito dele, a mão dele está atrofiando. Por mais que nós façamos fisioterapia, está enrijecida. Já não está abrindo mais. Porque está atrofiando. Porque não é exercitada. E isso mexe comigo, porque quando eu olho para minha vida espiritual, se eu não exercitar a habilidade de ouvir a voz do Senhor, se eu não exercitar a minha paixão em servir as pessoas, se eu não exercitar uma vida de santidade para adorar, engrandecer e exaltar o Senhor, vai atrofiar. Por isso nós temos tantas pessoas religiosas dentro da casa do Senhor. Pessoas que comungam com a prática do pecado. Pessoas que falam como crente, se vestem como crente, anda como crente. Mas tem pecados ocultos, pecados escondidos. E isso traz ofensa ao coração do Senhor. E aí o autor de Hebreus está nos convidando, então, a crescer, a ir para outro nível, a exercitar a nossa fé. Porque falar de maturidade é falar de caráter e comportamento. E a marca de um caráter transformado vai se revelar em comportamentos modificados. E aí eu e você nessa manhã estamos sendo convidados para aplicar a disciplina de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque amadurecer é necessário. Se você não amadurecer, você não vai crescer. E você vai continuar. Gente, é muito triste a gente ver pessoas que se reúnem conosco 1, 2, 3, 4 meses. Chora, canta, levanta as mãos. Daí a pouco está lá no mundo fazendo tudo de errado de novo. Não dá para viver no emocionalismo. Nós precisamos de transformação, nós precisamos de crescimento, nós precisamos de maturidade, nós precisamos de experiência pessoal. Desde que eu converti, eu sempre falo, nunca foi fácil para mim servir o Senhor. Eu sempre lidei com resistência. Eu sempre lidei com perseguição, difamação. Só que realmente a minha decisão é crescer. Eu não quero ser ano que vem o que eu sou hoje. Eu quero experimentar mais de Deus. Eu quero que Deus use pessoas para falar comigo. Eu quero ouvir o Senhor através da palavra. Eu quero ser inspirada através das leituras que eu faço, como é desse livro que eu recomendo vocês lerem. Porque dá uma chacoalhada na gente. Pessoas com mais dificuldades que eu e você temos foram usadas de forma brilhante pelo Senhor. Então eu e você também podemos ser usados. Mas no livro de Romanos, capítulo 2, se você puder abrir aí, do versículo 1 ao versículo 2, você vai ver Paulo, de forma muito pastoral,
desafiando a sua igreja. E ele vem falando da vida cotidiana. Ele vem falando do dormir, do comer, do trabalhar, do passear. E ele vem falando dessas coisas comuns da vida. E nos desafiando a fazer dessas coisas comuns da vida uma oferta de gratidão ao Senhor. O meu comer, o meu passear, o meu divertir, tudo isso seja para a glória do Senhor, tudo isso seja ministrado a Deus como um ato de adoração. E quando eu sou convidada a olhar para essa palavra e o meu passear, eu estou chegando de férias. Eu passei 2 semanas viajando. Eu curti muito a minha viagem. Eu desfrutei bastante da minha família. Só que quando eu olho para essa palavra, eu sou convidada a fazer desse tempo tão gostoso que eu tive viajando, curtindo com a minha família, um culto ministrado ao Senhor. Uma adoração ministrada ao Senhor. Então eu estou sendo desafiada a não entender o cultuar a Deus só quando eu estou no templo. Mas a minha vida, ela é ministrada ao Senhor em todo o tempo. Meu trabalho, a minha diversão, a minha conversa com os amigos, o filme que eu estou vendo, o livro que eu estou lendo, tudo seja um culto prestado ao Senhor. Tudo seja para a glória do nome do Senhor. E Paulo traz isso com muita leveza, porque quando Paulo traz isso com muita leveza, criando essa cultura de adoração, de louvor, de gratidão, de celebração ao coração do Senhor, abrangendo tudo que nós fazemos, ele vem trazer o conceito de transformação de mente. E quando Paulo traz o conceito de transformação de mente, ele está falando de metanoia. E quando ele vem trazendo esse conceito de metanoia, nós precisamos olhar para essa palavra e verificar o que ela aponta para nós. Primeiro momento, meta. O que é meta? É o além, é o depois, é onde eu quero chegar, é o que eu quero alcançar, é o endereço que eu quero para a minha vida. Mas o noia quer dizer a razão, o entendimento, a valorização do que estou compreendendo. Então eu preciso nessa manhã entender que Deus deseja sim fazer uma transformação na nossa mente para nós nos tornarmos cristãos maduros, engrandecendo o Senhor no tempo todo, porque essa palavra nos desafia a expandir, essa palavra nos desafia a mudar o próprio pensamento. Essa palavra nos desafia aquilo que a gente sempre vai dizer da metamorfose. Uma lagartinha bem feiozinha se tornando em uma borboleta extraordinária, linda. Porque quando o Espírito Santo começa a trabalhar na minha mente, o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é uma grande transformação. Mas uma transformação visível. Você não pode sair batendo no peito dizendo que você sabe o que Deus fez com você. O que Deus fez com você não cabe só em você. O que Deus fez em você transcende a sua estrutura física e emocional. O que Deus fez com você impacta a minha vida, impacta a vida das pessoas que estão à sua volta. Todos enxergam, todos veem. Quando uma lagarta vira borboleta, todos enxergam a sua transformação. Todos admiram a sua mudança. E um verdadeiro cristão que está pisando na maturidade vai impactar as pessoas que estão à sua volta. As pessoas vão saber que algo aconteceu conosco. Se a sua linguagem é a mesma, se as suas ações são as mesmas, meu querido, minha querida, está na hora de você parar e avaliar o seu nível de experiência. Aonde você encontra, aonde você está. Se você realmente entendeu a sua posição de filho, se você não está agindo simplesmente como uma criatura de Deus, mas se você está desfrutando da sua filiação autêntica. E
quando nós temos uma filiação autêntica, nós não lidamos com crise. Outro dia eu brinquei com o pastor Felipe e falei assim: eu nunca tive crise teológica. Eu tenho mais de 30 anos de convertida, gente. Eu passei pela faculdade de teologia. Eu nunca tive uma crise teológica. E de tempo em tempo eu estou vendo um monte de gente aí com crise teológica. Cadê a sua filiação? Cadê a sua identidade em Deus? Essa identidade tem que ser clara. Eu sei quem Ele é. Ele é o meu Pai. Ele é responsável comigo. Ele me ama. Ele me sustenta. Ele me abençoa. Mas Ele me corrige. Ele me ensina. Ele me treina para viver. Mas eu sei quem eu sou. Eu sou filha. Eu sou amada. Eu sou guardada por esse Pai que me ama de forma incondicional. Deus é o Pai que, quando nós erramos, Ele não nos exclui, mas Ele não nos deixa de corrigir. Ele não é um pai omisso. Nós lidamos com muitos pais biológicos omissos. Ameaçam, intimidam, mas quando o filho chuta o pau da barraca, não disciplina, não corrige. Passivo, omisso. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, quando Ele se posiciona amando você e me amando, Ele nos ama verdadeiramente. E na hora que nós quebramos tudo, sujamos tudo, frustramos os projetos dEle, Ele não nos manda embora e nem vira as costas para nós. Mas Ele sabe pegar a varinha de goiaba dEle. E Ele tem uma. Se você nunca usou uma para o seu filho, como diz a palavra, Deus usa com você e Deus usa comigo. E você sabe que eu estou falando a verdade. Você sabe que Deus tem um jeitinho dele de nos corrigir. E muitas vezes esse jeitinho de Deus nos corrigir mexe muito com a gente. Porque Ele é responsável. Então eu tenho clareza dessa filiação. Eu tenho clareza dessa paternidade. E porque eu tenho clareza dessa paternidade e dessa filiação, eu tenho transformação de mente. E transformação de mente não é só mudar o meu jeito de pensar. Transformação de mente é expandir os meus pensamentos. É ampliar o meu conhecimento. É ampliar a minha visão. Quando a minha mente passa por uma transformação, quando a minha mente é mudada, ela dilata, ela cresce, ela rompe. Aí muda a minha área de influência e amplia a minha área de influência. Mas de forma muito prática, olhando para essa palavra, eu quero pontuar 3 verdades que eu e você precisamos parar para pensar nessa manhã. Não dá para chegar. Gente, nós já estamos, final de setembro, hoje é quanto, hein? Gente, hoje é aniversário do Ronald. Tadinho, ele está lá cuidando do pai. Tadinho, esqueci. E ele está lá cuidando do pai, tadinho. Mas, olha bem, queridos e queridas, quando, falando de forma muito simples, bem pastoral mesmo, de pai para filho ou de mãe para filho nessa manhã, qual é a prática então de nos tornarmos pessoas abertas a conquistar a maturidade, a ampliar a nossa mente, expandir a nossa mentalidade, dilatar a nossa experiência? Primeiro, tenha a adoração como estilo de vida. E eu quero falar da adoração de uma forma diferente. Eu quero convidar você para Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 3, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, diga a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus
lhe concedeu. De forma muito simples, queridos, adorar é mais do que se sentir bem com Deus. Muitas vezes eu e você achamos que estamos adorando porque nós estamos nos sentindo bem com Deus. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, adorar é mais do que isso, porque adorar é um estilo de vida. Então aquele dia que eu não estou me sentindo bem com Deus, aquele dia que basta uma palavra e as lágrimas já estão descendo, meu coração está, empolgado, e eu quero cantar, eu vou lá selecionar as músicas que eu mais gosto, para dizer para Deus o quanto eu estou satisfeita para adorá-lo. Quando eu entendo de forma muito comum que adoração inclui a aplicação da fé nas áreas mais comuns da nossa vida. Eu estou adorando ao Senhor quando eu estou aplicando fé para lidar com os meus problemas domésticos. Eu estou adorando o Senhor quando eu estou aplicando fé para lidar com os meus problemas no trabalho, no ministério. Então nessa manhã eu estou chamando você para entender que a adoração não é se sentir bem, mas que a adoração é entrega. Tem dia que eu e você não vamos estar tão bem, mas nós temos tanta gratidão por tudo que o Senhor tem feito, que a nossa gratidão se torna uma oferta de amor ministrada ao Senhor. Então se torna uma adoração, o que Paulo vai chamar de culto racional. Você não adora quando você vem no templo. Você não pode só adorar quando você vem no templo. A sua vida cotidiana tem que ser esse ato de adoração. Quando eu e você chegamos aqui para celebrar, para praticar o culto público, isso já tem que ter acontecido aqui dentro de mim, dentro de você. A nossa entrega, a nossa gratidão, a nossa adoração revelada em fidelidade em tudo. Fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Fidelidade no meu serviço ministrado ao Senhor. Porque eu já falei isso daqui várias vezes para vocês e vou repetir. Nós adoramos, celebramos, festejamos, engrandecemos quando nos reunimos no templo. Mas nós só servimos a Deus quando nós servimos pessoas. E tem muita gente que só está cultuando no templo. Tem muita gente que só está celebrando. Tem muita gente que só está festejando. Se amanhã eu e você nos aproximarmos diante de Deus e Deus nos perguntar: me mostre as suas mãos, quantas pessoas você serviu? Eu fui todos os domingos da igreja, pelo menos um horário. O dia que era interessante eu ia de manhã. O dia que era interessante eu ia à noite. Mas pelo menos uma vez por semana eu fui. Eu participei da escola dominical. Isso não vai ser suficiente para você dizer o quanto que você serviu. Porque é mais do que reunir, é mais do que congregar, é mais do que celebrar e festejar. É tocar a vida dos outros. Só que nós vivemos uma geração egoísta. Nós queremos uma boa música, nós queremos uma boa pregação, nós queremos uma cadeira confortável, nós queremos um templo limpo. Mas nós não queremos servir. Porque serviço inclui amor, dedicação. E todas as vezes que eu vou dedicar, todas as vezes que eu vou amar, eu tenho que renunciar a alguma coisa na minha vida. Se eu não tiver coragem de renunciar a alguma coisa na minha vida, eu não vou demonstrar amor e nem vou servir. Então, quando eu olho para essa palavra, eu sou desafiado a um estilo de adoração. E adoração não é cantar. Adoração não é levantar as mãos. Adoração é tocar o coração do Senhor com sua entrega. E se eu sou um sacrifício vivo, se a minha vida é entregue realmente no altar do Senhor, eu deixo o Senhor fazer o que o Senhor quer com ela. Gente, uma vez eu ganhei um carro.
uma pessoa chegou para mim e me deu o carro. E ela falou assim: pastora, eu tive um sonho. E nesse sonho Deus mandou te dar o carro. E me deu. Só que essa pessoa, ela queria definir o que eu ia fazer com o carro. Ela tinha me dado o carro, mas ela queria definir o que eu ia fazer com o carro. E quando ela precisava, sem falar comigo, ela ia lá, pegava o carro e fazia o que ela queria com o carro. Eu devolvi. Falei: isso não é meu não, aí. Então, eu vou te dar algo no qual eu é que vou decidir o que você faz com ele. Se eu te dou, você faz o que você quiser. Você joga fora, você rasga, você põe fogo. Não é assim? Eu te dei. Eu entreguei nas suas mãos. Então nós nos entregamos para Deus. Nós nos derramamos no altar de Deus. E nós ficamos dando nosso pitaco. Isso não, Deus. Eu me entreguei, mas isso eu não faço. Eu me entreguei, mas isso eu não dou. Eu me entreguei, mas aqui eu não sou fiel. Eu me entreguei, mas olha, eu não deixo o Senhor tocar aqui. Meu querido, você tem que definir. Eu tenho uma palavra, não sei se é do Luciano Subirá, eu não sei de quem é o autor dessa palavra. Ele diz o seguinte: o problema do sacrifício vivo é que de vez em quando ele rola do altar. Eu não sei quem falou, mas alguém falou, eu estou copiando, né? Então, é o Luciano Subirá? Então, é o Luciano Subirá que falou. Não sabia, não lembrava não. Então, muitas vezes eu e você somos esse sacrifício vivo. Nós nos oferecemos no altar, mas nós saltamos de lá quando não nos interessa. Nós pulamos de lá quando o fogo sobe. Nós saímos. E a palavra do Senhor está me chamando nessa manhã, chamando você nessa manhã para adoração. Entrega. Deus, eu estou entregando a minha vida, então faz dela o que o Senhor quiser. Eu nunca gostei da morte. A morte sempre foi um problema para mim. Eu nunca escondi isso de ninguém. Eu falei assim: eu não gosto dela. Ela entra, ela arranca as pessoas que nós amamos sem pedir licença, sem avisar. Mas agora eu estou começando a gostar da morte. Eu falei assim: Senhor, se morrer é viver o que a gente sonha, é viver o que a gente está pregando que vai viver, então é bom morrer, eu tenho que parar com isso. Não é? Eu tenho que parar. Eu não quero é perder as pessoas. Mas eu estou esquecendo de que eu quero viver o que a palavra diz. Então morrer não é tão ruim assim. É só ruim para quem fica. Mas para quem morre é muito bom. Só que quando eu olho para a palavra do Senhor e vejo que eu preciso ser uma adoradora, eu preciso ter uma adoração real, eu sou desafiado também a ser um discípulo autêntico. E Paulo, ele é muito pontual em Romanos 12, versículo 4 e 5. Ele vai dizer assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Quando eu olho para essa palavra, o discipulado também envolve entrega total. E todas as vezes que eu olho para essa palavra, o discipulado, ele exige consagração total, compreensão de quem é Deus em nós. O discipulado não tem essa compreensão atual que eu e você muitas vezes tem. Para nós todo mundo é discípulo. Esse é meu discípulo. Essa é minha discípula. Não é assim não, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra, essa palavra discipulado vai além da nossa compreensão. Por quê? Não se trata de aprender com alguém. E o conceito que nós temos atual de discipulado é aprender com alguém. É alguém que está me ensinando. É alguém que está me treinando. E quando eu olho para a palavra do Senhor, não se trata apenas de aprender com alguém, mas se trata de nos apropriar do caráter de Cristo. Quando é que eu me torno uma discípula? Quando eu me aproprio do caráter do Senhor e eu passo a fazer a vontade de Deus, mesmo que essa vontade de Deus ela seja desconfortável. Só que Paulo vem dizer que ela é agradável. Paulo vem dizer que ela é boa. Então, ainda que eu tenha que fazer algumas renúncias, vai ser bom, vai ser agradável me apropriar do caráter de Cristo.
e me apropriar do caráter de Cristo é viver santidade. E santidade é me separar, é me afastar daquilo que desagrada ao Senhor. Não é fazer o que os outros mandam. Um verdadeiro discípulo não fica baseado no que pode e no que não pode. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não tem esse negócio, pode ou não pode. Um verdadeiro discípulo vive uma vida prática para glorificar, agradar e engrandecer o Senhor. Um verdadeiro discípulo não anda isolado, não vive no isolamento, se relaciona com os outros. E se relacionar é difícil, porque nós somos diferentes. Um gosta de morango, o outro gosta de chocolate. E essas diferenças, às vezes, elas trazem desconforto. Só que eu e você, nós temos a clareza do que Deus quer para nós. E o Billy Graham, que é uma referência para todos nós, ele vai falar algo que eu achei encantador. Ele diz assim: é necessário compreendermos que salvação é gratuita. O que você fez para ser salvo? Nada. A palavra diz que é de graça. Mas ele vai dizer assim: o discipulado custa tudo. A salvação é gratuita. Mas compreender a essência do caráter de Deus manifesto na minha e na sua vida vai custar tudo de nós. E muitas vezes eu e você não queremos lidar com essa verdade. Então, nós somos desafiados a não somente sermos salvos, mais uma vez falando, mas rompermos. Porque o caminho da maturidade é um caminho de entrega total. E eu vou ficar repetindo isso para vocês. Porque, queridos, tem uma promessa tão linda de Deus. Eu falo o seguinte: conheço muitas igrejas. Eu prego em muitos lugares, irmãos, vocês sabem disso. Eu conheço muitas realidades. E é difícil encontrar uma igreja maravilhosa igual a nossa. É difícil. Todas as vezes que eu vou num lugar que eu prego, eu volto para casa e digo assim: obrigada, Espírito Santo. Nossa igreja é top. Nossa igreja é maravilhosa. O que o Senhor faz no meio do nosso povo. Como que o Senhor movimenta. Como que o Senhor é lindo. Então nós somos muito privilegiados. Nós somos muito privilegiados. A gente sempre vai repetir que para Deus não tem filho prediletos. Para Deus tem filhos obedientes. É diferente. Só que quando a gente enxerga tudo que Deus está fazendo aqui, e quando a gente tem prova de tudo que Deus está fazendo aqui, eu estou desafiando você a aplicar a sua fé na sua vida cotidiana. Tem mais para Deus fazer através de você. Tem mais para Deus inspirar você e você inspirar outras pessoas. Mas para isso você precisa ser um discípulo autêntico, verdadeiro. E todas as vezes que o inimigo quiser tocar em mim, quiser tocar em você, ele vai buscar em mim e em você aquelas questões que desonram o Senhor, para nos quebrar, para nos destruir. Então eu e você somos convidados. Mas nós precisamos então, já que precisamos nos tornar adoradores de verdade, fazer essa entrega real no altar do Senhor, nós vamos precisar nos tornar esse discípulo verdadeiro, esse discípulo autêntico. Nós precisamos então nos tornarmos eternos aprendizes. O que você quer de Deus para a sua vida? Você quer vir uma vez por semana no templo para cultuar? Só isso? Ou você quer Deus marcando você? Ou você quer Deus falando com você? Ou você quer Deus te tomando pelas mãos e te levando para o lugar das novidades de Deus? Você quer realmente crescer? Porque no versículo 2 do capítulo 12, Paulo vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes
capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a chave para uma vida transformada, expansiva, é cultivar uma mentalidade renovada. Gente, eu já contei para vocês, eu vou contar de novo. Quando eu estive lá na Bethel, quando falaram que no sábado de manhã ia ter uma manhã de profética. E nós tínhamos combinado que o sábado de manhã, a conferência tinha terminado na sexta-noite, que no sábado de manhã a gente ia fazer turismo. Porque tem muitos lugares lindos ali próximo que a gente queria conhecer. Uma ponte só de vidro, e não sei o que, é uma cidadezinha, né, de faroeste. A gente queria conhecer. Só que quando eu ouvi alguém dizendo assim, sábado é manhã profética, sábado é manhã de cura, eu cheguei para os meus amigos e falei assim, gente, ó, eu não vou para o turismo não, eu vou verificar o que é esse negócio, eu quero participar. E foi muito tranquilo passar pela sala de cura, porque quando eu cheguei na sala de cura tinha uma palestra, uma ministração falando sobre cura física. Quem estava enfermo recebia unção e ministração para a sua cura física. Só que era um circuito. Primeiro passava pela sala de cura, depois ia para a sala profética e depois para a sala de adoração. A minha crise não teve nada a ver com a sala de cura. Mas eu entrei em crise quando eu cheguei na sala profética. Por que eu entrei em crise? Porque quebrava os meus modelos. Rompia com o meu nível de experiência. Eu precisava expandir a minha mente. Eu precisava me abrir para novas experiências. E eu comecei a ficar profundamente angustiada com aquilo. Porque até então, né, eu nunca tinha experimentado uma situação daquela. Tinha uma fila gigantesca para entrar na sala profética. E eu devo ter ficado mais ou menos mais de 1 hora em pé na fila para entrar na sala profética. Quando eu entro na sala profética, era um ambiente maior do que esse daqui. Todo em conjuntos de 3, 4 lugares. E quando eu entro e vejo aquela, né, visão assim, aquele monte de conjuntos de 3, 4 lugares, e pessoas sendo atendidas, e pessoas ali sendo ministradas, eu fiquei em choque, porque quando eu estava lá na fila, eu estava falando com Deus assim, Deus, eu não conheço isso, eu nunca vi, eu não entendo, e eu estou com preconceito, eu estou com dificuldade. Olha, Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o quanto que eu sou sincera, o Senhor sabe o quanto que eu quero aprender, o Senhor sabe o quanto que eu sou aberto, mas Deus, está quebrando o meu padrão, está fora do meu padrão, eu nunca vi, e se o Senhor não for pontual comigo, eu não vou acreditar. E lá eles têm o hábito de 4 pessoas nos atenderem. Então tinha um brasileiro, porque eu não falo inglês, né? Não falo inglês nada, nem fluentemente, nem nada. Eu não falo inglês, então tinha um brasileiro para me acompanhar, para interpretar. Uma asiática, uma criança americana e um adulto. Um jovem, uma criança, um adulto, um outro jovem brasileiro que estava me acompanhando. E quando, queridos, eles começam a conversar, me perguntaram de onde eu era, se eu estava ali por quê, que eu falei que eu estava pela conferência. E o adulto que estava conduzindo o grupo virou para a criança e falou assim, você vai começar. Você vai liberar sobre ela a palavra de conhecimento que Deus tem para a vida dela. Uma criança mais ou menos de 11, 12 anos. Aqueles americanos bem branquelo, de cabelinho redondo e de bochecha, cor de rosa. E aquela criança vira para mim e fala assim, olha, Deus me mostrou que quando você estava lá na fila, você estava em conflito. Porque você não conhece isso daqui. Deus me mostrou que você falou para Deus que Deus tinha que ser pontual com você para você acreditar. Então, meu querido, minha querida, quando eu olho para essa palavra, eu preciso ser um eterno aprendiz. Eu preciso deixar de ser preconceituosa.
Eu preciso aprender o novo de Deus. Deus é infinitamente maior do que os meus pensamentos, do que os seus pensamentos, do que a sua cultura, do que a minha cultura, do que a minha experiência, do que a sua experiência. E muitas vezes eu e você vivemos na mediocridade espiritual, porque nós não rompemos com a nossa dureza, nós não rompemos com o nosso preconceito, e nós não rompemos com a nossa estrutura de religiosidade. E aí eu aprendi. Eu quero uma mente expansiva. Eu quero sentar para aprender. Eu quero ouvir coisas diferentes. Eu quero ver coisas diferentes. Eu quero receber unção diferente sobre a minha vida. Às vezes nós somos criticados, porque nós nos expomos aos novos conhecimentos, porque nós buscamos, como nós estamos indo num grupo imenso para São Paulo. E olha, eu vou dizer para vocês, vocês não têm noção de quantas pessoas de fora eu influenciei para esse encontro. Essa semana mesmo o pastor Bruno de Rondonópolis colocou lá: estarei no ViewWay com a pastora Rosângela. Não sei quantas pessoas estão indo comigo. Pastora Priscila, que morou com a pastora Natasha na faculdade, também vai estar conosco lá, que é pastora da central de... Onde o Rabner mora mesmo? Ribeirão Preto. Central de Ribeirão Preto. Estava pregando esse final de semana lá, numa cidade que eu esqueci o nome, lá em São Paulo. E já entraram em contato com a pastora Kézia para saber hotel, para estar conosco lá. Vocês não têm noção quanto de pastores metodistas, o tanto de pastores metodistas que estão inscritos nesse evento por influência de eu dizer: gente, vocês têm que ir, vocês têm que experimentar, vocês têm que receber autoridade maior, unção maior. Nós precisamos romper, vocês não têm noção do quanto de pastores metodistas que vão estar lá. E eles brincam: é a minha influência. É eu inspirando eles. Não, vamos deixar Deus marcar nossas vidas. Vamos deixar Deus trazer unção nova para nós. Vamos deixar Deus trazer visão nova para nós. Então eu quero dizer para você nessa manhã: se você não estiver disponível a se expor a novas experiências, você vai continuar pensando do mesmo jeito, cultuando do mesmo jeito, servindo do mesmo jeito. Só que tem uma promessa para essa casa. Você vai ficar de fora dessa promessa? Você tem certeza que isso vai valer a pena? Você tem certeza que você vai ser um daqueles que fica assistindo ou um daqueles que ficam criticando? Porque nós temos uma galera que só assiste e nós temos uma galera que critica. Só que eu quero convidar você para a galera que está fazendo a coisa acontecer. Eu quero convidar você para a galera que está experimentando o Senhor, que está adorando o Senhor, que está fazendo essas descobertas novas, extraordinárias, que Deus está marcando a sua vida e criando novas possibilidades para o seu coração. Isso é fantástico. E eu já falei para o pessoal: olha, 2024, na conferência de junho na Bethel, se prepara para vocês irem. Para vocês viverem o que eu vivi, para vocês experimentarem o que eu experimentei. Porque o bom não é só eu contar para vocês. O bom é vocês irem lá e ver. O bom é vocês irem lá e experimentar. Então nessa manhã eu estou dizendo para vocês que tem uma promessa de Deus sobre essa igreja. E essa promessa, ela é boa. Ela não é boa, ela é maravilhosa. Ela é extraordinária. Ela é agradável para o meu coração. E se você ficar fora, vai ser muito lamentável. Porque eu quero você dentro. Só que você, se você ficar fora, meu filho, você vai ficar fora, porque eu vou ficar dentro. Se tem uma coisa que eu não abro mão, é de viver o que Deus tem falado, é de tocar no que Deus está fazendo, e é de deixar Deus agir na minha vida. E eu acho que vocês já aprenderam a me conhecer nesses 10 anos que eu estou aqui. Se você quiser ir comigo, eu vou fazer festa e vou celebrar com você indo. Mas se você não quiser ir, meu filho, você vai ficar para trás, porque eu não vou esperar por você. Porque eu não tenho tempo a perder. Então não adianta fazer pirraça, não adianta fazer cara feia, não adianta dizer que não gosta, que não concorda. Ou você vai para a presença do Senhor e pede Deus para falar com você, para Deus revelar a você, ou você já ouve a voz que nós temos falado para vocês. Porque nós tememos, nós amamos
nós adoramos, nós nos entregamos, nós nos expomos às novas experiências. Nós não estamos brincando de servir ao Senhor. Nós servimos o Senhor com integridade, com paixão e com fidelidade. Eu sempre gosto de dizer, pode falar que a pastora é brava, pode falar que a pastora é chata, pode falar que a pastora é exigente, mas não pode falar que eu não amo o Senhor. Mas não pode falar do meu caráter. Mas não pode falar da minha fidelidade. Esse é o meu passaporte. E isso me traz autoridade, segurança e alegria. Porque o que eu estou pregando para vocês, eu creio. Eu não estou motivando vocês. Eu estou pregando para vocês o que eu creio. Tem uma palavra de Deus sobre nós. Tem uma palavra de Deus sobre nós. Tem uma promessa de Deus para essa igreja. Nós vamos testemunhar o que eu tenho visto em muitos lugares que eu tenho ido. Um avivamento autêntico. Pessoas apaixonadas servindo. Pessoas totalmente comprometidas. Pessoas se entregando e dizendo, pode contar comigo, Senhor, que eu estou à disposição. Então, meu querido e minha querida, nessa manhã, quero convidar você a curvar a sua cabeça. E eu quero que você pergunte para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Porque eu quero te lembrar uma oração que tem na palavra, que é a oração de Jabes, ou de Jabés. Ele orou, e Deus ouviu, Deus respondeu, e Deus o abençoou. Deus aumentou a sua capacidade. Deus o livrou. Deus o fez conquistador. Ele prosperou. Tudo isso porque Deus encontrou um coração sincero. E nessa manhã, eu e você estamos sendo convidados a apenas ser sinceros. Então, Jabes foi alguém a quem Deus fez prosperar por causa da sua fidelidade, por causa da sua entrega, por causa do seu amor, por causa do seu desejo de ir mais longe, de receber mais. Eu gostaria muito que você fosse o Jabes dessa manhã, ou Jabés dessa manhã. Que você pudesse ir mais longe, que você pudesse receber mais. Que você pudesse receber a unção do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus estivesse provocando o seu coração. Porque é tão bom estar na presença do Espírito Santo. É tão bom desfrutar do seu amor, desfrutar da sua autoridade, desfrutar da sua unção. É tão bom entender o projeto dele para as nossas vidas. Se você entender o projeto dele para a sua vida, você não precisa competir com ninguém. Você precisa simplesmente deixar ele fazer em você. Você não precisa ter medo de ninguém. É só você confiar nele. Então eu quero orar com você nessa manhã. Se você puder ficar de pé.